todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Também com alegria acolhemos as pessoas que estão aqui presentes, tanto no culto aqui na Igreja Luterana de Mafra, neste sábado à noite, no segundo final de semana de fevereiro, como também as pessoas amigas que a gente vai reencontrando aos poucos, né? Esse é o terceiro final de semana que nós voltamos das férias lá do Rio Grande do Sul e estamos ainda reencontrando muitos amigos aí nesses dias. Quero saudar a vocês então, presentes no culto, e também as pessoas que estarão nos acompanhando depois, na postagem no canal no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. Que Deus esteja também abençoando a vocês e as suas famílias também. Amém. Como palavra bíblica de saudação neste culto, também vai nos acompanhar na temática da pregação depois, quero saudá-los com a palavra bíblica da carta aos Romanos, no capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lá nos é dito na palavra do Senhor, diz o apóstolo Paulo para aquela comunidade: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmãos, irmãs, diz o apóstolo, não vos conformeis com este século, mas deixai vossas mentes serem transformadas, renovadas, para que experimenteis qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Que a palavra de Deus fale às nossas mentes, aos nossos corações, para sermos sempre mais conformados aos propósitos de Deus em nossa vida. Amém. O Neto vai nos acompanhar com os cânticos neste culto, e como primeiro hino deste culto, convido para cantarmos o hino número 26, que nos lembra que aqui estamos reunidos aqui para louvar ao nosso Deus. Hino 26. Estamos reunidos em culto de adoração e louvor a Deus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a vir à frente a pessoa que estará compartilhando dos avisos para a comunidade. Eliane, vá chegando à frente então, para compartilhar dos avisos. Uma boa noite a vocês, sejam todos bem-vindos. Como primeiro aviso, a oferta avulsa está destinada à juventude sinodal. A inscrição para o ensino confirmatório também está ocorrendo.
seriam adolescentes, né, cursando a 6ª série ou completando no decorrer do ano 12 anos. Quarta-feira, às 19h30, ensaio do coral. Sexta-feira também reinicia o estudo bíblico às 19h30 com o missionário Adilson. Próximo culto, próximo sábado, às 19h. Também ainda tem na secretaria 7 exemplares de Orando em Família, ao preço de R$20. Também a OASA está convidando a participação para o culto de abertura do ano de 2022, que será aqui na Vila Nova. Então será na primeira sexta-feira do mês de março, dia 4, às 14h30. Então participará Itaiópolis, Vila Nova e a comunidade de Rio Negro. Então, mesmo que não participe da OASA, né, estão todos convidados para esse culto de abertura aqui na Vila Nova, dia 4 de março, na primeira sexta-feira de março, no Dia Mundial de Oração. São esses os avisos. Muito obrigada. Obrigado. Temos ainda alguns exemplares do Castelo Forte, que nós encomendamos outra leva lá de Curitiba, Castelo Forte Blumenau, o Orando em Família de Curitiba. Mais pessoas, né, solicitaram que queriam ter os 2 livros à disposição. O preço é o mesmo, R$20, há 3 anos é o mesmo preço, o devocionário com uma meditação para cada dia desse novo ano. Então é a edição de 2022. Então quem tiver interesse de ter um livro de meditações na sua casa, então procura ali na secretaria qualquer um dos 2, ou Castelo Forte ou Orando em Família. Estamos divulgando o curso de teologia com professores da Faculdade Luterana de Teologia de São Bento, todos os professores com formação a nível de mestrado e doutorado em teologia e em outras áreas também, que estarão trazendo esse curso aqui, uma etapa, um sábado por mês, às 8h30 até meio-dia, aí tem um intervalo de 1h15, e depois encerra às 5h. E como vai ter uma ajuda financeira, né, do sino das paróquias, então ao invés de cobrar R$140 cada mensalidade, será cobrado metade, R$70. E é um curso que fornece diploma de pós-graduação para quem já tem alguma faculdade, seja qual for, e fornece diploma também reconhecido pelo MEC de curso de extensão para quem não tem algum curso, né, universitário. Então todos que queiram participar são bem-vindos, e a gente pede que o pessoal faça a inscrição para a gente se organizar melhor. Esse mesmo curso vai acontecer em Curitiba, em Joinville, em Jaraguá, ali na Casa de Retiros de Blumenau, do Sínodo de Blumenau, Rodeio 12, e também o mesmo curso num sínodo do Rio Grande do Sul. Então 4 sínodos, 4 pastores sinodais estão apoiando esse curso, porque é de muita importância, né, para a formação de lideranças, também a visão de missão e edificação de comunidade, né, com o tema revitalização, né, de comunidade é o eixo principal deste curso. Ok? Então fica o desafio. Tem exemplares xerox ali da sequência das datas. A primeira etapa vai ser dia 26 de março, lá no salão comunitário da Igreja de Rio Negro. E virão pessoas de Videira, Fraiburgo, Caçador, Porto União, Canoinhas, para participar do curso aqui em Rio Negro. Seremos uma das sedes do curso, né, aqui na nossa paróquia, na comunidade de Rio Negro. Seria isso então, um complemento de aviso. Antes da oração de confissão de pecados, vamos cantar um hino de louvor a Deus, como água cristalina. Antes das leituras bíblicas, como água cristalina. 75.
frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem chegando mais à frente. Quem da comunidade puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé. As duas leituras têm a ver com a temática de pregação deste culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que nos fala da conversão do Saulo, na época Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 até o 20. Depois anuncio a segunda leitura. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para você que você veja de novo e que fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou
imediatamente ao anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Até aqui. Bem, obrigado. Na segunda leitura encontramos no livro de Gálatas no capítulo 5, versículos 13 até o 26. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e seguintes. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Até aqui. Obrigado. Com base também nesta leitura de Gálatas, os frutos do Espírito, os frutos da carne, que possamos nós, com humildade, cantarmos agora o hino da confissão de pecados: se sofrimento te causei, Senhor. Hino 36. Hino 36. Sofrimento te causei, Senhor. Se o meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos
oração. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua palavra que vem para iluminar a nossa mente, o nosso coração. Palavra de graça, de misericórdia, através da qual Tu nos oferta também o perdão dos nossos pecados. Que tenhamos humildade, Senhor, de reconhecer que todos pecamos a cada dia em pensamentos, palavras, ações ou omissões, e a cada dia nós precisamos do Teu perdão. Assim oramos, Senhor, esse sofrimento que temos Te causado, nós pedimos o Teu perdão. Nos capacite também para liberar perdão para as pessoas que nos têm ferido, nos magoado, nos ofendido, porque o perdão que recebemos de Ti é muito maior do que o nosso mérito, ou o mérito da pessoa que nos tem ofendido. Assim oramos e cremos e acolhemos o Teu perdão em nossas vidas, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Às vezes a gente assiste pessoas dando entrevistas, famosos dando entrevistas nas mídias sociais, e de vez em quando vem aquela pergunta: e se você fosse começar de novo a sua trajetória de vida, o que você faria diferente? O que você faria melhor? E me espanta que a maioria responde, ou muitos respondem, de maneira muito orgulhosa: eu não faria nada diferente. Olha, se a pessoa não faria nada diferente é porque ela foi perfeita a vida inteira, nunca errou, nunca falhou, nunca pronunciou uma palavra que pudesse magoar alguém, nunca teve uma atitude egoísta. Ou seja, se ela não se arrepende de nada, é porque ela acha que ela é perfeita. Se você fosse começar a tua trajetória de vida de novo, o que você faria diferente? O que o apóstolo Paulo fez diferente? O que mudou, transformou a mente dele para que ele reconhecesse que os seus caminhos não eram os caminhos do Deus Salvador, e que ele estava imbuído da sua arrogância, da sua vaidade, do seu legalismo, para julgar e perseguir as pessoas que se colocaram como discípulos de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos conta sobre isto. Lá nos é dito: Saulo, um judeu praticante, um judeu zeloso na sua fé e nas suas obras, um homem muito inteligente, que se formou aos pés do melhor professor do judaísmo daquela época, o grande mestre Gamaliel. Esse Saulo se colocou então como alguém que tinha a missão de perseguir cristãos, de percorrer os povoados, perseguindo os cristãos, os que seguiam aquele que era o caminho, os do caminho, Jesus, o caminho, verdade e vida. E com isso, para ele, aquela nova fé era uma seita, era um engano, era algo que precisava ser perseguido e eliminado. Por isso ele perseguia, ele mandava cristãos para a cadeia, ele buscava a autoridade dos líderes religiosos daquela época para poder praticar esta perseguição, o que na cabeça dele era uma falsa fé. Prendia, ameaçava, perseguia, consentia na morte de pessoas, discípulos de Jesus, assim como nos relata em Atos capítulo 7, que o Saulo estava lá, praticamente comandando a perseguição e o apedrejamento até a morte de diácono, do discípulo de Jesus chamado Estevão. Atos capítulo 7 diz que depois de terem apedrejado o diácono Estevão, os que participavam do apedrejamento colocaram as vestes de Estevão aos pés do líder Saulo. Esse é o cara que vai passar por uma grande transformação na sua vida, na sua visão de fé, nos seus valores. Lá estava ele, perseguindo os do caminho, Jesus o caminho, perseguindo a Jesus e aos discípulos de Jesus. E eis que ele, estando a caminho para mais um capítulo, mais um dia de perseguição,
de prisão ou mesmo de morte de discípulos de Jesus, eis que ele é atingido por uma grande luz que o deixa cego, provisoriamente cego. A luz que veio dos céus, que brilhou diante de Saulo, diante dos olhos dele, de seus amigos, permitiu então que o Saulo ficasse cego. É isso que está escrito aqui em Atos no capítulo 9. Quem quiser acompanhar o relato dessa história, Atos capítulo 9, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, o chefe de todos os sacerdotes, e pediu cartas, autorização, cartas, para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta vem: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Assim, nós temos esta leitura até aqui o versículo 6. Diz também o texto que os companheiros de Saulo, companheiros de viagem e de missão, de perseguição aos cristãos, ficaram emudecidos, sem voz, impactados. Ouviram também aquela mesma voz, contudo não enxergavam ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia enxergar, não podia ver. E assim ficou 3 dias cego, 3 dias sem poder ver. E os seus companheiros o conduziram pela mão e o levaram para Damasco, até a casa que o próprio Jesus vai indicar, onde ele vai ter esclarecida qual é o chamado, a vocação que Jesus Cristo tem para ele. A luz de Jesus derruba Saulo da sua cegueira, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu fanatismo religioso. A luz de Cristo, a luz que vem dos céus, a luz de Deus, coloca Saulo em uma situação de insegurança, cego, sem poder enxergar e sem saber para onde o estão conduzindo. Apenas aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, lá te dirão o que deves fazer. E assim ele foi conduzido pela mão, até chegar na casa para a qual foi orientado. E nesta casa, um discípulo de Jesus, chamado Ananias, vai acolher o Saulo, meio a contragosto, porque o Ananias também sabia que o Saulo era um perseguidor implacável de cristãos, e com temor, com medo, mas ouvindo a voz de Jesus Cristo, o Ananias se dispõe a acolher na sua casa, orientar o Saulo e dizer a ele então o que deve fazer, como deve proceder. Ananias obedece à tarefa que Jesus lhe confiou, embora com temor, porque a fama de Saulo era grande como perseguidor de cristãos. Aí Jesus orienta o seu discípulo Ananias que ele deve orar pelo Saulo, impor as mãos sobre o Saulo para que ele recupere a visão, e que este Saulo será um grande instrumento escolhido por Deus para a evangelização dos gentios, para evangelizar outras nações, para evangelizar também e orientar os filhos de Israel.
É assim que Ananias se coloca a caminho, vai até a casa onde Saulo estava, hospedado, de um outro irmão na fé, e lá então ora por Saulo. Saulo recupera a visão e orienta então, ora por ele para que ele receba o Espírito Santo de Deus. Saulo é batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, e assim fica passando alguns dias na convivência com os demais discípulos de Jesus. Passados aqueles dias, o Saulo também começa a pregar o Evangelho da salvação em Cristo, o anunciando como o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, tanto para gentios, para gregos, para os helenistas, como também para os judeus, que também têm rejeitado o anúncio de Jesus como o Messias, o Salvador. Diz lá no versículo 27 e 28, Paulo pregava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Também falava e discutia com os helenistas, com os gregos. Assim Paulo foi desenvolvendo a sua missão, até que começou a ser ameaçado de morte, tanto por judeus como também pelos gregos, pelos helenistas. E os irmãos na fé então decidem tirar Paulo daquele lugar e enviá-lo então para Antioquia, onde ele haverá de passar os próximos anos. E 10 anos depois, na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, como relata em Atos capítulo 13, serão enviados para a primeira viagem missionária do agora apóstolo Paulo, aquele que se converteu a Cristo de maneira impactante na estrada de Damasco. Meus irmãos, eu queria trazer este relato e compartilhar com vocês no seguinte sentido. O Saulo vivia cego na fé, vivia dominado por um fanatismo religioso cruel, de perseguir as pessoas que não seguiam a sua mesma religião, a religião judaica, de prender, de ameaçar e até de autorizar a morte de discípulos de Jesus. Assim era a religião piedosa do sistema judaico de Saulo e tantos outros, que mais estavam preocupados em julgar e condenar as pessoas do que ajudar a evangelizar as pessoas para um verdadeiro encontro com Deus. Saulo vivia cego, vivia na escuridão, não queria enxergar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz do mundo. E a nossa sociedade como vive hoje? Vive debaixo da luz da palavra de Deus? Reconhece em Jesus Cristo o Filho de Deus, o Salvador, a luz do mundo? Como vive a nossa sociedade? A nossa sociedade vive numa grande confusão. Pesquisa feita nos Estados Unidos, entre milhares de cristãos, detectou, através de um livro de um escritor famoso, chamado Ronald Sider, que escreveu o livro O Escândalo do Comportamento Evangélico, e que foi publicado em vários países do mundo, este livro, O Escândalo do Comportamento Evangélico. O Ronald Sider, analisando respostas, pesquisas encomendadas através do Instituto Gallup e Barna, nos Estados Unidos, feitas também nas universidades, entre pessoas evangélicas praticantes, se diziam convictos, nascidos de novo, com a palavra convertidos, que testemunhavam da sua fé pessoal. E tristemente essa pesquisa revelou que infelizmente a maioria dos cristãos ditos convictos estavam vivendo no mesmo padrão de relativismo ético que predomina na sociedade como um todo, na sociedade ocidental. O mesmo nível de adultério, o mesmo nível de busca de pornografia, o mesmo nível de racismo, o mesmo nível de ódio, de rejeição a pessoas
que pensam diferente, que agem diferente. O mesmo grau de ativismo irresponsável na área da sexualidade, atividade sexual de jovens, antes do casamento, índice de doenças sexualmente transmissíveis, apenas um pouco menor do que daquela juventude que não frequenta igreja, que não lê a Bíblia, que não participa das atividades e ministérios da igreja. Por isso, o escritor Ronald Sider ficou muito impactado, muito angustiado com o resultado desta pesquisa. E outra pergunta feita pela pesquisa foi qual a diferença entre os valores dos que se dizem cristãos, ativos, e de valores daqueles que se dizem não cristãos. E também chamou a atenção dele que a cosmovisão bíblica e da ética evangélica e bíblica era seguida ou compreendida por apenas 11% daqueles que se dizem cristãos. 11% tem uma visão bíblica do que é a vida, do que é a cultura, do que é o mundo, do que é as relações de trabalho, do que é a sexualidade, do que é o relacionamento de pessoas na amizade e assim por diante. 11% se orientam pelo pensamento, orientação bíblica, e 90, quase 90% simplesmente segue as ideologias, os valores que o mundo apregoa todos os dias nos grandes meios de comunicação no mundo inteiro. É de nos perguntar em que medida os nossos valores, as nossas prioridades, o nosso comportamento ético se orienta pela palavra de Cristo, pela luz de Cristo, pela palavra de Deus, ou simplesmente copia aquilo que a maioria faz, simplesmente copia a filosofia de vida, a ética, a moralidade da maioria do povo que nos rodeia. Por isso eu queria fazer um contraponto com um símbolo bem atual da mentalidade do tempo que nós vivemos. Ou as pessoas estão se convertendo para Cristo, ou estão se convertendo para seitas religiosas e filosofias de vida, ou quem sabe as pessoas estão se convertendo para a ideologia do Big Brother. Big Brother, os valores do Big Brother. Se eu pegar aqui a lista de Gálatas, quando fala dos frutos da carne, do pecado, do egoísmo humano, olha gente, esses frutos aqui estão bem presentes em alguns programas de televisão. O que diz ali os frutos da carne, em Gálatas no capítulo 5? Ora, os frutos da carne são conhecidos, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha, 70% a 80% do que é mencionado aqui acontece em todas as edições do Big Brother Brasil, assistido por milhões de brasileiros e por milhões de pessoas no mundo inteiro. O grande pensador Domenico De Masi, que escreveu o livro Ócio Criativo, sociólogo, filósofo, ele diz o seguinte, que tem dois tipos de ócio. Tem o ócio produtivo, ócio criativo, que junta trabalho, estudo, lazer, cultura, e tem o ócio inútil. E o ócio inútil, que não acrescenta nada para a vida de ninguém, ele aponta como exemplo os programas dos reality shows, os Big Brother espalhados pelo mundo. Ócio inútil, onde as pessoas só aprendem o que é ruim, só aprendem besteira, intriga, beberagem, sexo, todo o tipo de contravalores com relação à ética da vida, da integridade, da justiça, da dignidade da pessoa, que nos é ensinado pelo Senhor Jesus. Portanto, é um sociólogo italiano que está dizendo isso, não é só o pastor Jair que está dizendo isso. E o que a gente percebe é que o que mais se vê nesses programas, que são um lixo cultural,
é justamente isso: diálogos, relacionamentos doentios, emoções, desencontros, desequilíbrios, competição, intrigas, alianças, unidos com o propósito de ganhar o grande prêmio, R$1.500.000, é o vale tudo para ganhar o grande prêmio de R$1.500.000. Sabe quanto ganha de salário para alguém ficar 90 dias dentro do Big Brother? Sabe quanto ganha de salário cada participante? Nada. Nada. A única ambição é ficar famoso para ganhar depois. Sabe quanto fatura uma edição de 90 dias desse lixo aí, cultural? Fatura 690 bilhões de reais. 690 bilhões de reais é o programa de maior faturamento nas redes de TV, os reality shows, seja qual for, Big Brother Brasil, Casa dos Artistas, A Fazenda e outros mais. Sabe qual é o prêmio? O prêmio desse movimento de 690 milhões para aquele que chegar em primeiro lugar, ou aquela que chegar em primeiro lugar, o prêmio é R$1.500.000. Sabe há quantos anos esse prêmio continua o mesmo? 1.500.000? Há 12 anos continua o mesmo prêmio, R$1.500.000. Então enfiar aquela gente naquela gaiola, tratar com ração, tratar com beberagem, motivar as intrigas, as falcatroas, as alianças, e no final da história, quem nós vamos mandar para o paredão? Quem nós vamos botar para fora? É o paredão, é botar para fora, é a aula de exclusão. Além de todo o lixo cultural e ético que lá é apresentado, ainda vão apresentar como lição maior como excluir as pessoas para a gente poder ganhar o prêmio. Como excluir as pessoas. Pois bem, é isso que nos ensina todo e qualquer programa, dos chamados reality shows. Essa é a ideologia que quer cada vez mais desqualificar valores cristãos, milhões de pessoas assistindo, perdendo 90 dias de tempo assistindo esse lixo, ao invés de estar lendo um livro, ao invés de estar visitando uma pessoa, ao invés de estar convivendo de maneira saudável, estão lá hipnotizados para ver como é que vai se encaminhar a última trama e quem vai ser o excluído dessa bagunça, nesta semana. O próprio Jesus viveu processos de exclusão como pouca gente viveu na história da humanidade. O nosso Big Brother não são os artistas da televisão, não são os famosos que participam desses programas, não são os formadores de opinião que lá são colocados lá dentro para levantar o ibope desses programas, dessas edições, os tais dos influenciadores, os gurus da nova geração, os mestres dessa ideologia. Jesus Cristo, ainda pequeno, recém-nascido, foi ameaçado de morte pelo rei Herodes, que mandou perseguir e matar as crianças judias acima de 2 anos, abaixo de 2 anos de idade. Maria, José tiveram que fugir com o bebê Jesus para que ele não fosse assassinado. Lá adiante, sempre mais, Jesus começa a sua missão como criança e termina a sua missão como adulto aos 33 anos de idade, sendo mandado para o paredão. Mandou Jesus para o paredão o sistema religioso judaico. Mandou Jesus para o paredão o sistema legislativo e judiciário romano. Mandou Jesus para o paredão as autoridades e poderes civis, políticos, militares e religiosos daquela época. Foi o grande consórcio da exclusão daquele momento. Pois bem, o chefe do governo, Pilatos, lavou as mãos e mandou excluir, crucificar a Jesus, o inocente, o justo. Quando Jesus saiu lá fora, a galera animada escolheu entre Jesus e um bandido, ladrão e bandido. A galera escolheu um bandido e ladrão. Será que a galera do Brasil não aprendeu nada nesses 500 anos de história?
Lá pelas tantas, ele é julgado também pelos grandes líderes religiosos judeus, que o acusaram de ser um falso profeta, um enganador, e de querer assumir o poder político romano, fazendo intriga com as autoridades militares e governo romano. Lá adiante teve que assumir a sua cruz, humilhação, tortura, agressão, e lá foi ele, mandado para o paredão da cruz, tendo ao lado dele crucificados um bandido à sua direita, um bandido à sua esquerda. E mesmo agonizando, sofrimento na cruz, ele ouve de um daqueles bandidos: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus não mandou aquele bandido arrependido para o paredão. Jesus convidou ele para o reino de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Percebam vocês que Jesus sofreu todas as formas de exclusão que a humanidade poderia ter lhe oferecido: humilhação, tortura, agressão, falsos testemunhos, um julgamento totalmente corrompido e morte de cruz. Mas tudo isso ele abraçou por amor a você e a mim, para que você e eu não sejamos mandados para o paredão, mas que você e eu sejamos integrados como filhos e filhas amados de Deus. Tal qual o apóstolo Paulo teve a sua mente iluminada no encontro com Jesus. Sou eu, por que me persegues? Sou eu, por que me rejeitas? Você, meu amigo, você, amiga, que está aqui hoje no culto da Vila Nova, você que estará assistindo esse culto depois, pense muito se a tua conduta, os teus valores, as tuas prioridades de vida, o teu conceito do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, está brotando do ensinamento do Senhor Jesus, está se convertendo, se voltando para o Senhor Jesus, ou nós estamos permitindo que a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores sejam corrompidos pela cultura e a ética do Big Brother, da ideologia que domina boa parte do nosso mundo na atualidade. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine com a luz de Cristo em nossas mentes e corações, afaste de nosso coração as trevas do pecado e do engano, e assim possamos seguir a Jesus Cristo com a mesma determinação, a mesma convicção, a mesma coragem com a qual seguiu, serviu e testemunhou a fé no Senhor Jesus, o Saulo transformado em apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe e nos conduza com integridade, com perseverança no caminho da fé, da ética cristã e do amor cristão. Romanos 12, que foi o texto de abertura do nosso culto, nos lembra sempre de novo que o melhor culto que podemos apresentar a Deus é apresentar os nossos corpos, as nossas mentes, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformemos com este século, mas tenhamos nossa mente transformada, renovada, para que experimentemos qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e nos conduza nos caminhos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pelo testemunho de vida, de conversão, de transformação que Tu, ó Jesus, fizeste na vida do Saulo, transformando depois num grande missionário, o grande apóstolo Paulo, grande testemunho do significado da Tua morte na cruz, Senhor Jesus, e da Tua ressurreição. Que assim nós também, em nossa geração, não nos deixemos dominar pelo espírito dominante de nossa época, mas que a nossa mente seja orientada pelo Teu Espírito Santo e possamos produzir, Senhor, os bons frutos do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a justiça, a verdade, assim como é do Teu propósito.
Assim oramos, Senhor, e pedimos, abençoe, conduza, livra-nos, Senhor, do fascínio, livra-nos das tentações que o mundo nos oferece, Senhor, para seguirmos caminhos que não levam a Ti. Assim pedimos, assim oramos, e assim colocamos a nossa vida, Senhor, a Teu serviço, de maneira renovada, assim como o apóstolo Paulo o fez. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino de nosso culto. Hino 285, que a luz de Cristo brilhe. Um hino bem apropriado, associado à temática deste culto, que a luz de Cristo brilhe em nossas mentes, corações, palavras e atitudes. 285. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Durante o momento de trazer a nossa oferta de gratidão a Deus, a nossa oferta de compromisso com a missão, com os ministérios da igreja, convido para cantarmos o hino 108, que é também uma oração. Hino 108, bendito seja Deus. Hino 108 do nosso cenário. Enquanto trazemos a oferta aqui à frente, as cestinhas estão aqui nos bancos, nos assentos aqui da primeira fila. Então quem quiser trazer a sua oferta do envelope, ou mesmo fora do envelope, poderá trazê-lo enquanto cantamos este hino. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração.
ter um momento de oração, de intercessão, também logo depois a oração do Pai Nosso. Enquanto temos esse momento de oração, de intercessão, quem puder ficar de pé, convido a ficarmos de pé. Lembra e guarda no teu coração a palavra do Salmo 37. Salmo 37, versículo 5, nos ensina: entrega o teu caminho nas mãos de Deus o Senhor. Confia em Deus, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor Deus. Descansa no Senhor Deus. E lá no finalzinho do Salmo tem uma palavra que quase nunca é lembrada. O finalzinho do Salmo 37 também tem uma palavra bem importante para nós levar no coração também no final deste culto, que nos fala da confiança em Deus, do cuidado de Deus também em toda e qualquer situação. Então, Salmo 37, tem vários verbos importantes no Salmo 37. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor Deus e espera nele. E lá no finalzinho do Salmo, nos últimos versículos: vem do Senhor Deus a salvação dos justos. Deus é a sua fortaleza no dia da tribulação. Deus é a nossa fortaleza no dia da nossa tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. O Senhor os salva, porque nele buscam um refúgio. Nós continuemos a buscar refúgio em Deus, nos cuidados de Deus, nas promessas de Deus, na confiança do entregar e confiar aos cuidados de Deus aquilo que angustia o nosso coração. Oremos. Deus e Pai, Tu conheces a vida de cada um de nós, de nossas famílias, Senhor. Tu conheces onde passamos por angústia, Senhor, nos relacionamentos entre nossos familiares, às vezes parentes, às vezes pessoas amigas, às vezes colegas de trabalho. Tu, Senhor, sabes aquilo que pesa em nosso coração. Por isso queremos ouvir a Tua voz, Senhor, como Saulo ouviu a Tua voz. Entrega os Teus caminhos nas mãos de Deus, o Senhor. Confia em Deus, o mais Ele fará. Descansa no Senhor Deus, espera nele. De Deus vem a nossa salvação. Tu, ó Deus, é o nosso consolo, o nosso socorro no dia da tribulação. Assim oramos, Senhor, entregamos aos Teus cuidados as nossas famílias, Senhor. Abençoe, conduza, protege, orienta a vida de cada um lá onde ele está. Onde cada um está, esteja acima de tudo, perto do Teu coração e dos Teus cuidados. Também intercedemos pelas pessoas que estão doentes em suas casas, em seus lares. Também tanta gente ainda sofrendo com o Covid, Senhor, com essa e outras doenças nestas últimas semanas. Manifesta a Tua misericórdia, ó Deus, o Teu livramento, o Teu cuidado na vida de cada pessoa, de cada família que está em situação de sofrimento. Também entregamos aos Teus cuidados as pessoas que são agentes de saúde, cuidadores da saúde dos outros, expostos a riscos a cada dia de outras doenças, bactérias ou mesmo vírus. Que Tu, Senhor, os proteja, os livre de todo mal, todo perigo, e continue abençoando a sua missão de cuidadores de outras pessoas. Assim oramos também, Senhor, pelas nossas cidades, pelo nosso país. Transforma a mente e o coração dos governantes, Senhor, desse país, para que venham a governar com integridade, com justiça, para o bem comum e não apenas para os seus próprios interesses. Assim tudo colocamos aos Teus cuidados, Senhor, também a vida, a missão da igreja, as nossas igrejas aqui em nossas cidades, cada uma pregando o Teu Evangelho e as pessoas manifestando os frutos do Espírito Santo no dia a dia do seu testemunho. Tudo mais, Senhor Jesus, nós colocamos na oração que Tu, Jesus, mesmo ensinou, a oração dos Teus filhos e filhas. Por intermédio da fé em Ti, podemos orar todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Cantamos o último hino do nosso culto, que é baseado neste versículo. Entrega teu caminho ao Senhor. Hino de número 103. O Neto vai ensinar para nós. Esse é um hino muito fácil, ele é só uma frase. Então, para que vocês aprendam, a gente vai fazer o seguinte. Como ele é curtinho, eu vou cantar a primeira vez, na segunda ainda eu acompanho vocês e na terceira vocês cantam sozinhos, tá bom? 103. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Obrigado, Neto. Aprendemos mais um hino. Só falta agora 569 para nós completar esse cenário. Vou ter 30 anos para aprender todos os hinos desse cenário. Assim queremos acolher a bênção de Deus. Senhor Deus, te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nos acompanhe ao longo desta nova semana que começa amanhã. Tenhamos um descanso restaurador, uma nova semana abençoada, protegida e conduzida por Deus. Amém. Vamos todos com a paz de Jesus.